Já estou aqui na nossa sala hoje para falar sobre um assunto que tem aí causado um pouquinho até de terror aí nesses últimos dias. Vou falar um pouquinho sobre a hepatite, gente, que vem aumentando aí os números de casos, como há muito tempo a gente não se ouvia dizer aqui no nosso país. Estou recebendo hoje o Dr. Carlos Machado, que é nefrologista, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema. Doutor, primeiramente, muito boa tarde. Obrigado, boa tarde pelo convite, obrigado pelo convite. E tem muita gente preocupada, e muita gente que ainda não entendeu a gravidade da situação. Então, boa tarde para todos vocês. Vamos tirar dúvidas e procurar, então, entender o que está acontecendo com essas pandemias e vírus e bichinhos que estão soltos por aí. Pois é, né? A gente viu aí, né, essa hepatite aguda grave, né? Então a gente vê que não é só a hepatite, ainda tem mais dois nomes que acompanham, trazendo aí uma questão aí muito mais complicada para a gente até entender, né? Então eu gostaria primeiro que o senhor explicasse para a gente o que é a hepatite aguda grave, para a gente poder primeiro entender o que está acontecendo dentro do nosso cenário aí, né? Nesse cenário novo, né, para todos nós. Bom, vamos lá, Bárbara, vamos entender o que é a hepatite, que muita gente não sabe. Então, nós temos, assim, alguns órgãos muito críticos, né? O órgão mais importante que a gente tem é o cérebro. Sem ele, nada seria do jeito que está. O segundo órgão mais importante são os rins. Os rins. E por que eu falo que são os dois mais importantes? Porque a cada vez que o coração bate, ele manda sangue para o corpo. Metade do sangue a cada batida vai para o cérebro e para o rim. Então, metade do oxigênio, das vitaminas e do lixo e dos venenos vão para o cérebro e para o rim. E aí, por que o rim está recebendo tudo isso? Porque ele precisa jogar o lixo para fora. É a via de saída. E algumas substâncias precisam do fígado para ser eliminada. Então, por isso que o álcool acaba com o fígado, dá uma hepatite alcoólica. Então, o que é uma hepatite? É uma inflamação do fígado pela bebida. Algumas drogas, alguns remédios podem agredir o fígado. Mas existem vários vírus que dão uma hepatite. Vírus da hepatite A, que pega muito criança, porque contaminação pela boca. Hepatite B, de bola. Hepatite C, que são transmissão por sangue ou por secreções, beijo, relação sexual. Hepatite D, hepatite E, são vários vírus. E agora, de um mês para cá, começou a aparecer um caso de hepatite grave, onde o fígado entra em falência total, ele simplesmente para de trabalhar. Então, é uma situação crítica de risco de morte imediato. Em uma semana a criança entra em falência hepática. E não se achava o bichinho, né? Já tem mais de 200 casos em questão de semanas. No Brasil já tem mais de 20 casos diagnosticados em crianças de 6 meses de idade até 15 anos de idade. No Brasil, em uma semana atrás, já foram 2 transplantes de fígado. E transplante de fígado é como transplante de rim, você não consegue a hora que você ali, quiser. Né? Então, nós temos uma doença infecciosa, é viral, tem uma certa relação com o coronavírus, é por isso que está todo mundo de olho, porque o coronavírus está dando estrago para todo lado. Ele pode provavelmente ser o culpado disso, como se fosse um cupim que entra no nosso corpo. A gente acha que o cupim não está lá e, de repente, ele ataca uma parte do corpo. Então, provavelmente tem uma relação com o corona. Então, nós precisamos ficar espertos porque está aumentando muito o número de casos no mundo inteiro. Já tem quase, pelo menos uns 30 países que já tem crianças falecendo com hepatite aguda, grave, provavelmente com esse link aí, com essa relação com o corona. A causa dessa hepatite especificamente seria a questão mesmo, então, viral. A causa é essa, né? De contaminação seria, então, através da parte viral mesmo. Contaminação vem pela boca? Como é que vem essa contaminação, doutor? Como é que a gente pega o coronavírus? Ele está no ar. Tá. Ele está na minha mão, que eu não higienizei, e coloquei na boca. Eu contaminei a mão, trouxe para a boca, trouxe para o olho. Então, a contaminação é aérea, por isso que usar máscara é um negócio que a gente vai ter que voltar a fazer. Porque eu tenho pelo menos mais de 99 vírus diferentes da família do coronavírus, que eu chamei de C19. Né? O C19 foi o primeiro. De lá para cá já tem mais de 99 primos. O coronavírus ele existe desde 2003, né, doutor? Não é isso? Mais ou menos 2013, né? Na realidade, o coronavírus existe desde a época de Jesus Cristo. já existia. Mas essa mutação, que foi chamado de SARS-CoV-2,
é uma mutação nova que veio de um morcego ou desses animais silvestres de floresta e acabou chegando na cidade. Então, é um coronavírus, da família dos coronavírus, mas é um novo, é uma mutação. Só que é uma mutação que, quando ele entra no nosso corpo, ele se duplica tão rapidamente que ele acaba provocando novas cópias. Imagina eu pegar aqui meu livro e mandar tirar xerox, 100 mil cópias. A máquina de xerox vai tirar as várias cópias, de repente sai uma cópia errada, é uma mutação. Uma cópia errada, normalmente eu jogo no lixo. Mas o vírus com cópia errada, ele pode ser mais agressivo, mais rápido e mais perigoso para espalhar. Olha só. Então, isso é uma mutação. E nós estamos aí, a cada 2, 3 meses aparece uma mutação agressiva do coronavírus. A hepatite talvez tenha relação com o vírus ou com alguma coisa que ele deixou dentro da gente e está explodindo agora. Nossa, a gente fica até sem fôlego para falar do assunto, porque é tanta mudança que a gente precisa se, né, agora adaptar, porque foram aí quase 2 anos e meio praticamente de pandemia. Quando a gente achou que a gente poderia estar agora, né, vamos dar uma respirada, as coisas estão começando a mudar, veio essa mutação. Na verdade, em janeiro a gente já teve, no finalzinho do ano, a gente teve a Omicron, né, que foi já uma mutação, ela veio mais tranquila. Tem, por exemplo, a Omicron, que foi mais tranquila. Né? Tem, por exemplo, degrau, vem uma mais forte, vem uma mais fraca, ou não tem nada a ver? Como é que funciona essas mutações, doutor? Assim, por que apareceram várias ondas? Cada onda é um primo do primeiro vírus. Então, na realidade, a gente não está tendo uma Covid, a gente está tendo vários inimigos que aparecem. Então, quando você está fazendo cópia aos milhões do vírus, quando aparece um que ele é mais rápido que o anterior, ele vai contaminar mais gente na frente desse anterior. Então, é como uma corrida. Eu estou tendo uma corrida. De repente, aparece uma pessoa mais rápida do que os anteriores. Ele está correndo na frente e contaminando mais pessoas. Então, tem vírus dessas várias que apareceram, cepas ou mutações, que foram mais agressivos para o pulmão. Foi a primeira onda. Foi a primeira. Teve outra, assim, agora em janeiro, um dos que apareceram, ele pegou muito garganta, né? Muita infecção respiratória alta. O Ômicron de janeiro já está na 5ª ou 6ª mutação diferente. Então não é o primeiro Ômicron, já está no 5º ou 6º. Meu Deus. Mas eles não estão indo embora. Certo. E cada vez que a gente tem reunião, festa, gente agrupada, eu tenho uma pessoa contaminada, ele contamina aquele grupo. O resto. A melhor maneira que tem é proteger. Eu uso sapato para não machucar o pé. Eu uso blusa para me proteger do frio. Então, infelizmente, a máscara vai então, fazer seria parte. aí a melhor opção para a gente, até por conta da hepatite também. Da hepatite, da varíola, que também está entrando, que também tem transmissão aérea. Uau! E agora, né, estamos no outono, próximo inverno. As doenças respiratórias já gostam mais de aparecer nesse momento. A gente tá vendo agora tantos casos, né, doutor, de sinusite. Assim, aqui em São Paulo já é corriqueiro, né? Quem mora aqui não tem um it, não é paulista de verdade. Mas nós estamos vendo isso com uma frequência. Eu mesma vou falar por mim. Nunca eu tive sinusite na minha vida, doutor. Eu tive a minha primeira crise agora no outono. E é persistente. A gente vê que é algo que é persistente. Tudo isso tem a ver, então, com essas mutações também? Então, o que é uma sinusite, para a gente entender? Esses ossos da face, da bochecha, atrás do nariz, têm cavernas, que são chamados seios da face. São caverninhas mesmo. Só que essas cavernas têm um tubinho de comunicação, como se fosse um canudinho fininho, que drena para o nariz. O nosso olho tem um tubinho que drena para o nariz. Quando eu choro, escorre o nariz. Os ouvidos têm um tubinho que drena para o nariz. Então, quando existe uma poluição do ar, São Paulo tem muita poluição. Quando existe um clima mais frio, uma frente fria chegando, esses tubinhos inflamam e entopem. Doutor, já estamos aqui de volta e eu já vou passar aqui para o doutor Carlos, que estava falando para a gente um pouquinho sobre a sinusite aí, né? Então, você pode continuar explicando para a gente. Então, assim, a sinusite o que é? A gente tem aqui os buracos, cavernas no rosto. Os ouvidos também, todos eles têm um tubinho, parece um tubinho fininho, que nem de tomar refrigerante, mas fininho que nem a ponta da caneta Bic. Eles drenam esses ossos para o nariz. Se esse tubinho entupir, eu vou ter uma sinusite.
Se ele entupir para o ouvido, eu vou ter uma otite, que é uma infecção do ouvido. E como é que a gente evita uma sinusite, uma otite? É manter o nariz limpo. O nariz é um aspirador de pó. Eu respiro o que está aqui. O que está aqui no ar? Poluição de São Paulo, fumaça, cigarro, vírus, bactéria, fungo, poeira, ácaro. Então, o nariz retém uma parte desse material que eu aspirei, que eu respirei. Se eu for no banheiro e lavar o nariz com água e jogar e lavar e assoar, eu estou limpando isso várias vezes ao dia. Como você limpa a mão, tem que lavar o nariz. Segunda coisa, manter o corpo hidratado. Então, tomar 3, 4 litros de água. A água é obrigatório, mas não é água de coco, não é suco de fruta, né? Nem água com gás, né? Que Nem água com gás. Água com gás você pode tomar uma outra, mas o que acontece? A água com gás é o CO2. O CO2 não tem problema, porque é o que a gente elimina. Mas o que eu preciso é de água. As pessoas não tomam água, tomam suco. Eu sempre falo, no meu livro tem assim uma frase, que essa é minha. Água é água. O que não é água é drink. O que é um drink? Todo mundo imagina que é uma caipirinha, uma cerveja, um vinho. Drink é tudo que não é água. Água de coco, suco de fruta, açaí, refrigerante, suco natural, suco de caixinha. É uma carga gigantesca de açúcar e não hidrata. E chás? O chá é água com alguma coisa. Então, ele não tem o valor calórico do drink. Né? Desde que você não bote açúcar no chá. Então o chá pode. O chá posso incluir como uma boa hidratação. Uma boa hidratação. Dia. Agora que está mais friozinho. E ajuda também, né? A dar aquele conforto, né? Aquele conforto de estou tomando algo quentinho, às vezes até para a garganta. Exatamente. No inverno a gente tem que lembrar que um chá quente faz bem. Né? Quem gosta de café, um cafezinho ajuda. Mas não se esqueça de tomar muita água depois ou junto. Vai tomar um cafezinho, toma um copão de água junto para hidratar. Doutor, agora eu gostaria de saber, voltando um pouquinho de falar, a gente estava falando um pouquinho sobre hepatite também, gente. Eu gostaria de saber quais são os principais sintomas da hepatite. Então vamos lá. Quando você pega um vírus da hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite D, ou essa que a gente nem conhece, os sintomas são os mesmos de uma doença infecciosa. Você fica de 10 a 30 dias sem saber que está com o bichinho. Uau! Esse é o problema dos vírus. Você tem lá 2, 3 semanas que você está portador, contaminando pessoas. Aí, de repente, você começa a ter um quadro infeccioso. Febre, dor no corpo, pode ter dor de barriga, pode ter diarreia, pode ficar dolorido. Ou seja, são os mesmos sintomas da dengue, da zika, do chikungunya, do covid, da hepatite. Então, confunde. Se você for num médico hoje, depois no outro amanhã, depois no outro, você não vai fazer o diagnóstico, porque isso engana o médico. Aí chega um determinado dia, depois de 4, 5 dias de quadro viral, você começa a ficar com icterícia. Então fica o olho amarelado, a palma da mão começa a ficar amarelada, a urina fica cor de Coca-Cola. Falou, opa, aí o diagnóstico é fácil. Então, no início, confunde muito. E por isso que é muito fácil a transmissão das doenças infecciosas, porque você tem um período que você está com os bichinhos e não sabe. Olha só. E qual que é a hepatite mais grave dentre essas que A hepatite mais grave é a hepatite C. A C? Que não tem vacina e ela dá muito câncer de fígado, que é um câncer muito agressivo. Uau! A hepatite B de bola tem vacina. A hepatite A tem vacina. A hepatite B e a C são transmissão sexual, oral e placenta. E a B tem vacina, mas a C está dando muito câncer, então tem que evitar. Por isso que o contágio é pessoa a pessoa, não é aéreo, é transmissão direta. Então, para esse caso de hepatite que a gente agora está vivendo aqui, né, nesse nosso momento, qual seria o melhor tratamento? A melhor coisa é a prevenção. É muito melhor não ficar doente. Né? Eu sempre falo o seguinte, né? Se a gente pega uma pessoa de 30 anos e ela tem um carro que ela ganhou quando nasceu e ela nunca levou esse carro para revisão, esse carro vai ter problema. Com certeza. Mas ela tem 30 anos e ela nunca vai no médico fazer uma revisão. Não um check-up, é uma consulta de revisão. Então, se você quer ter um carro, um avião, vamos falar de um carro, por 99 anos, você vai cuidar do carro a cada 3, 4 meses, você vai ver
a revisão do pneu, do óleo, da pressão, ou seja, fazer uma revisão preventiva. O avião faz revisão preventiva todo mês. E a gente não faz revisão. Então, a melhor maneira que tem de evitar essas doenças é você ter o seu médico, ter um médico que conheça você, que conheça a tua família, que cuide de você cada 3 vezes ao ano, vai no médico fazer uma revisão. Essa consulta de clínico geral é a mais importante que tem. Não é exame médico, não é check-up, não é fazer uma bateria de exame. É fazer uma consulta. É óbvio que a consulta vai gerar algum exame. E aí você previne. A segunda coisa, a máscara. Nós não temos como fugir. Hoje nós temos tantas infecções aí que a máscara protege. Então, o máximo possível, põe máscara, evite contágio muito próximo. Então, olha, fica a dica aí pra vocês, hein, gente? Se você tá aí e não tá usando a máscara, volta a usar. Eu tô voltando a usar, viu, doutor? Eu tinha deixado um pouquinho de lado, mas eu agora, ouvindo aqui as suas sábias palavras, vou voltar a usar, sim. E eu quero também falar um livro, né? Mostrar o livro que o senhor Dr. Carlos Machado tem aqui. Trouxe Você é o que você come. E aí tem aqui, como melhorar sua pele, o seu corpo e a sua saúde. Eu quero que você fale um pouquinho sobre esse livro. O que você tem aqui de dicas que eu tenho certeza que são preciosas. Essa terceira edição já está no final, já não tem nem nas livrarias, só tem no site da editora. Você consegue lá no meu site, carlosmachado.med.br. Ele fala o quê? É uma revisão, é como cuidar da saúde para não ficar doente. Na realidade, ele não tem receita de comida. Receita de comida está num outro livro, no outro material, que é a Dieta da Adão e Eva. Né? Já aqui a gente vai dar uma receita. A Dieta da Adão e Eva ajuda muito. Mas é assim, é um manual do corpo humano. Como ter uma saúde de ferro, como ter uma saúde blindada, como evitar muitas doenças, até o câncer. Vale a pena e eu deixo à disposição. A gente consegue hoje só pela editora, que já está no final dos exemplares. Hoje a gente vê, né, como a gente não consegue mais tratar a doença, né, doutor, só com o diagnóstico. Então, por exemplo, a pessoa ela teve um câncer, mas aí tem todo um histórico do porquê, né? Então, hoje a gente vê que a parte mental também ela está muito incluída junto com o diagnóstico, né? O senhor acha que isso tem a ver? Imagine que o computador aqui da TV está dando uns probleminhas. Vai bagunçar todo o programa. Né? O computador de uma pessoa, ele é importante, o celular é importante. O nosso cérebro é o computador de bordo. Então, o computador sofre com a variação da pressão, que quem controla é o rim. O computador de bordo sofre com alimentação ruim. O computador de bordo sofre com infecções. Então, tudo afeta o cérebro. E o lado emocional, uma pessoa que já está com ansiedade, com depressão, dormindo mal, vai desequilibrar toda a máquina. E uma pessoa que está com a máquina ruim, até com o intestino preso, vai desequilibrar o cérebro. Está tudo interligado. Então, por isso que cuidar da saúde significa cuidar da saúde com um médico que veja você da cabeça até o pé. Não adianta ir no especialista do braço, no especialista da perna, no especialista... Não, tem que cuidar com um clínico geral. E até hoje a gente vê, né, quantas pessoas estão intolerantes, né, à lactose, glúten, que as pessoas não eram antigamente. Hoje você conversa, pelo menos 10% das pessoas que a gente convive tem alguma intolerância. E aí você fala... Que estranho, que engraçado, né? Por que isso também tem acontecido tanto, doutor? Então, muita gente hoje fala, eu tenho intolerância à lactose, eu tenho intolerância a isso, intolerância àquilo. Só no Brasil tem tanta intolerância, no mundo não. Por exemplo, intolerância ao leite. Mas espera um pouquinho, a vaquinha está produzindo leite, mas da vaca até chegar na tua casa... Passou num monte de porteira de fazenda com aquele galão, aí vai para uma fábrica que processa o leite, que coloca produtos químicos que às vezes não são o adequado, e aquilo recebe um monte de conservante que vai chegar para você. Aí você fala, tenho intolerância ao leite? Não, você tem intolerância leite é o último. a alguma coisa que veio com o leite, né? Você toma um iogurte. Eu vou pegar um iogurte vermelhinho, coloridinho. É de framboesa, é de morango. Tá bom, mas tem framboesa e morango? Muitas vezes não. Ele tem corantes, né? E o corante mais usado para dar uma cor vermelha para os produtos que a gente compra no mercado é derivado de coxinilha esmagada. A coxinilha, para quem não conhece, é uma pulga. É um carrapato que, criado no laboratório, aí eu esmago, aquilo solta uma tinta vermelha, eu jogo no iogurte ou no sorvete e vendo como morango. Meu Deus. E aí você tem alergia ao leite. Fala, mas é ao leite ou é o que veio com o produto?
Então, hoje a gente precisa diminuir um pouco, não é não comer, mas pense o seguinte, o que está no mercado, o que está na padaria, tem muito conservante, tem muito produto químico, tem muita coisa. E aí a gente põe a culpa no leite, na vaca ou no pão, na farinha. Mas tem muita coisa junto. Então, isso está criando uma epidemia de gente com doença? Tá. Está provocando câncer? Tá. Não vamos deixar de comer bugiganga? Não. Mas dá para equilibrar. Dá para equilibrar, né? Mas é muito, nossa, muito interessante isso que você falou, porque às vezes a gente fala, não, eu quero uma alimentação saudável. É a primeira coisa que você faz, você vai no supermercado, você enche ali o supermercado de embalagens, de coisas que já vem embalado. Então, acho que a melhor forma é voltar à moda antiga, aquilo, da gente cozinhar mesmo, a gente fazer a nossa alimentação. Vamos pensar o seguinte, a gente está vivendo 90 anos facinho. Né? A gente está vendo muita gente com 95, 100 anos. Como é que eu quero chegar com 100 anos? Eu quero chegar com 100 anos com saúde, andando, cuidando da minha vida, tomando banho sozinho. E muita gente está acima do peso, todos nós engordamos nessa pandemia. Então como é que a gente faz? Eu tenho que voltar para aquilo que Adão e Eva comiam. Eu ensino o que é o Adão e Eva comiam. Então vamos lá, vamos fazer a dieta do Adão e Eva. Eu vou na feira. Eu vou comprar tudo que tem na feira e vou comer aquilo lá de uma maneira mais simples possível. Né? Eu vou comer o leite o mais puro possível, não o leite coloridinho, com um monte de adoçante, com um monte de aditivos. Eu vou comer um queijo feito em casa, né? Por exemplo, uma coalhada dá para fazer em casa. É barato, né? E é natural e não tem conservantes. Fazer o ovo frito sem a gordura, o ovo cozido, o ovo mexido, é um alimento nobre. Comer a proteína animal, que a proteína animal, ela fornece os aminoácidos essenciais que vão fabricar os anticorpos, que vão fabricar pele, que vão melhorar o colágeno. Então não adianta você tomar colágeno, porque quando ele cai no estômago, ele vai ser quebrado. Isso é balela então, doutor? É muito bonito. Eu preciso melhorar o equilíbrio dos aminoácidos, e aí eu consigo com a alimentação, comendo aquilo que tem no mercado, não, aquilo que tem na feira. Bom, gente, olha, então, né, vocês viram aí muitas dicas, muitas coisas e coisas fáceis que a gente pode aí aplicar, né, no nosso dia a dia. Doutor, eu gostaria já de te agradecer prontamente, se você puder deixar umas considerações também, né, relacionado a tudo aquilo que a gente falou e os seus contatos também, eu te agradeço. Obrigado, Bárbara. Eu fico feliz por estar aqui, é uma honra estar num programa de uma emissora nova, mas assim com um futuro gigante. E principalmente ligado ao Patati Patatá, que eu os conheço há mais de 25 anos. A dica é tome água, cuide da tua saúde, é melhor não ficar doente. E eu fico à disposição nas minhas mídias sociais, @Dr. Carlos Machado, no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Facebook e no meu site carlosmachado.med.br, onde você pode ver o livro que está disponível ainda. Obrigado pelo convite, obrigado, Bárbara. Eu ia te perguntar, o livro a gente encontra então também no seu site? No site. No site, então. Olha, gente, esse aqui já é meu, tá, gente? Infelizmente, né? Você vai ter que aí, ó, entrar aí. Esse aqui é meu. Vou ler com muito carinho. Com certeza eu sei que vão ter dicas aqui que vão preencher aí o meu dia. E quem quiser, né, e precisar também de uma ajuda médica, procure o Dr. Carlos. Médicos como o senhor hoje realmente são, assim, né, a conta-gotas, porque realmente quem trabalha cuidando de um todo, né, como olhando para o paciente dessa forma tão especial, são raros e poucos. Então eu te agradeço mais uma vez e eu já quero que você volte. Obrigado. Para a gente falar sobre outros temas. Obrigado pelo convite, obrigado a todos. Muito obrigada.